Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Regioscast. Eu sou a Carolina Perezino e hoje a gente vai falar sobre os resultados do mês de maio. Estou aqui com o nosso gerente Giorgio, o Gustavo, né, que é o nosso analista, e nosso especialista, e a Nilza, que é a nossa diretora. Vamos começar então com o nosso gerente, falar sobre os resultados de maio. Bom, a gente fala um pouquinho sobre o cenário aqui para contextualizar, e aí o Francisco e o Gustavo vão trazer uma visão de como foi a rentabilidade das carteiras e o que afetou elas. Em maio, a gente não teve nada de muito diferente do que aconteceu nos outros meses, né? Então, a guerra da Ucrânia continuou, com a invasão da Rússia, agora mais focada na região leste, né? Naquela parte da região do Donbás e tudo. Os preços do petróleo continuaram em alta, o barril fechando ali a 111, 112 dólares o barril, tá? E mantendo a pressão nos preços dos combustíveis no mundo inteiro, tá? Fora isso, a gente não teve outras alterações ou notícias novas, né? O que vem é tudo velho. Então vamos lá, a inflação continua forte, né? Então, os Estados Unidos com números pressionados, o Brasil com resultados indo acima da expectativa, né? Começou-se a discutir na Câmara também a PEC dos combustíveis, com o intuito de reduzir impostos ali, a gente tentar baixar o preço da gasolina e reduzir um pouco a inflação em 2022. Tá? Mas isso gera uma conta que a gente vai pagar aí em 2023, 2024, 2025, talvez 2026, né? Quem sabe? O horizonte já ficou longínquo, né? Bom, a PEC ainda tinha... A perspectiva agora já foi aprovada, né? Mas no resumo lá que a gente estava analisando, era a redução dos impostos federais a zero para os combustíveis, né? Diesel já estava zerado, para gasolina ia zerar, tá? E além disso, eles iam limitar também o ICMS cobrado sobre energia elétrica, gás e gasolina e diesel, né, em 18%. O efeito disso, obviamente, é uma queda forte do preço da gasolina, né? E vai acabar refletindo na cadeia inteira, porque quando você mexe no insumo que todo mundo usa para produzir ou para se transportar, então eu acabo tirando um pouquinho da inflação no ano inteiro. E a expectativa é que isso dê uma amenizada na inflação no Brasil nos próximos meses. Nos Estados Unidos os números vieram altos, né? E a expectativa é qual é a tomada de decisão que o Fed vai ter em relação aos juros, né? As curvas elas estão oscilando bastante, tá? Do Treasury. Já sabe que não vai ser soft land, vai ser hard land mesmo, vai ter que vir forte. Mas a expectativa para junho já saiu, a gente já teve um aumento forte ali de 0,75, né? Com uma outra expectativa de uma alta forte ainda para as próximas reuniões, para tentar conter essa inflação que está dentro dos núcleos lá dos Estados Unidos, tá? No Brasil a gente já teve mais um aumento da Selic, batemos 12,75, né? E não para por aí. O relatório do Banco Central já anunciou falando que vem mais por aí. A gente resta saber onde é que é o fim, né? Tem gente que fala em 13,75, outros falam 14, outros em 14,25. Mas de uma maneira geral já é consenso entre os analistas que a gente está no final do ciclo, né, de alta, né? Ainda acho que a gente pode ter, dependendo se a desinflação que gerar pela redução dos preços dos combustíveis e energia, talvez a gente tenha uma surpresinha aí com Selic de 13,50, 13,75 e ela cabe por ali. E eu acredito que deve se manter nesse patamar aí até perto meados de agosto, 23 ali. Então a inflação, se ela continuar controlada lá para o ano que vem, a gente começa a ter uma redução da Selic. E aí você já saiu até o novo Focus aqui, que está apontando para um final do ano que vem de 10,50. Mas isso depende do controle da inflação mesmo e das benesses que o governo vai dar aí para se eleger. Uhum. De maneira geral, a gente pode dizer, esse ano é de inflação alta e juros altos ainda, né? E benesses do governo. Então a gente só tem de repente, uma mudança de cenário para 2024, porque 2023, mesmo com o arrefecimento, ainda vão estar em patamares altos, né? Eu acredito que sim. A inflação deve se manter alta. Eu acho que acima da meta, né? A gente tem uma meta de 3,50, então para esse ano já foi pro saco. Não recupera mais.
2023, eu acho difícil a gente chegar perto de 3,50. Eu acredito que uns 5 e pouco é o que o mercado está trabalhando. Claro, se a gente não tiver outras surpresas que podem desencadear em produção, ou essa varíola do macaco continuar crescendo, ou a gente tem um problema com ou a guerra se expandir, enfim, alguma quebra de safra também que pode pressionar o preço de commodity. Tá? Mas fora isso, eu acredito que a gente já está com os números mais ou menos dados, né? Uhum. Em termos de cenário, assim, o fato das commodities aqui, pelo menos os grãos e a parte agrícola aqui, todo ano a gente tem um estressezinho que é o ciclo das secas, né? Sim. Então a gente já está acostumado, então todos os anos a gente tem essa apreensão aí em relação à produção. A questão da guerra já não está fazendo tanto preço, né? Eu acho que o mercado já se ajustou e de uma forma geral pode-se dizer que até o fato que estava prevendo uma falta maior de petróleo e como a China está importando direto e até por isso que a inflação lá não está alta, né? Que se a gente olhar a inflação na Europa, nos Estados Unidos, estão muito altos os índices e na China não está, até porque o petróleo está na base de tudo, né? Da produção, do transporte, e com esse fato de não estar faltando tanto petróleo quanto estava previsto no início desse ciclo, né? Então, assim, muita coisa já foi para o preço, mas fato é que a gente sabe que tem aí mais dúvidas do que certeza de como vai funcionar essa nova dinâmica. Sobre a questão do petróleo, também tem uma pressão dos Estados Unidos para a OPEP aumentar a produção e tudo. E as últimas notícias da OPEP é porque a partir de 2023 a gente vai ter um consumo menor do que o esperado de petróleo e realmente ele deve cair de preço. Tá? É mais saber o que vai acontecer esse ano. Hoje, por exemplo, saíram os dados dos estoques de petróleo dos Estados Unidos. A previsão era menos 900 mil barris, né, de estoque. Eles aumentaram em 3,6 milhões, então o estoque deles cresceu. Então já mostra que está tendo uma coisa contra as expectativas. E eles voltaram a formar estoque, né? O que foi um pouco contrassenso, assim, o mercado ficou bem volátil também por isso, pelos dados do CPI que saíram hoje. Né? Mas eu acho que o cenário mais ou menos está dado. Estados Unidos aumentando juro, Europa também deve começar a aumentar juro, tá? É saber qual é o ponto de equilíbrio. Fala-se Estados Unidos subiu o juro até uns 4% e tudo para estabilizar, tá? Mas qual é o impacto que esses 4% vão ter na economia americana, tá? E qual o reflexo disso no mundo, porque a hora que sobe o juro lá, o capital migra para os Estados Unidos e os outros países acabam sofrendo. Então, quantos outros países vão ter que aumentar de juro para conseguir manter os investimentos que eles recebem também? Tá? Esse que são os próximos desenhos de cenário. Não vejo mais muito espaço para outras coisas, mas não no momento, né? O que todo mundo fala que os Estados Unidos é o sugador da liquidez mundial. Quem consegue, quem suga, né? Faz os dois. É isso. E sobre a parte de renda variável, né? Nós temos aqui o Gustavo, nosso especialista. E a gente queria saber sobre o mês de maio, sobre essa área. O que você tem para dizer para a gente? O mês de maio, em específico, foi um mês bom para a Bolsa Brasileira, que a gente teve uma rentabilidade de 3,22%, que foi puxado por bancos e por petróleo, né? Petrobras, porque acaba que esses dois setores eles têm uma representatividade grande e forte no Ibovespa. Então, assim, eles foram o Ibovespa foi bem favorecido pela alta do petróleo e também acaba que é favorecido também pela taxa de juros alta, que beneficia os bancos. E em relação ao ano, a nossa bolsa está com 6,23%. Então, assim, no ano ela está bem comparado lá fora, né? Lá fora, no mês, a gente teve o S&P praticamente zerado, 0,01%, e no ano 13,30%. Então, assim, a nossa bolsa aqui, ela tá bem melhor do que lá fora, mas, assim, tiveram casos específicos, né? Que essa questão da alta do petróleo, alta de juros aqui. E, enquanto lá fora a gente teve uma corrida, né? De ativos de risco, que acaba que quando você tem uma inflação lá fora, você tem que subir taxa de juros. E essa taxa de juros acaba que atrai o capital para investimentos mais seguros, né? Então, é esse dinheiro que estava alocado lá em renda variável,
que foi por conta da liquidez, né? Acaba que os Estados Unidos teve que imprimir mais dinheiro e injetar dinheiro na economia para poder fomentar a economia e fazer com que girasse. Isso gerou juros e uma coisa vai puxando a outra, né? Você gera juros, acaba que o pessoal sai de bolsa lá e vai para ativos livres de risco, né? Em resumo, foi isso. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, sempre alegrando o nosso podcast. E agora eu vou chamar o Francisco, que é o nosso especialista da renda fixa. Então, muito obrigada. Obrigado. Olá, Francisco, tudo bom? Olá, a minha olá. primeira Olá, pergunta... tudo bem? Tudo bom? A primeira pergunta que eu queria fazer foi como foi o comportamento dos juros nesse mês de maio? Então, vamos lá, né? Como o Jorge Já falou sentou, já anteriormente- começa a falar. Que é assim. Sim, Achei já que ela chega ia perguntar porque aquecido. ele chegou tímido, né? Exato. Não, vamos lá. Jorge já deu aí um overview aí do cenário de maio. Então a renda fixa ela tem se comportado aí mais ou menos da mesma forma desde o início do ano, né? Pelos eventos econômicos aí no mundo. O Brasil vem seguindo as tendências. Mas no mês de maio a gente teve aí mais uma alta, né? Microfone. A gente já teve aí mais uma alta aí pela reunião do Copom. A taxa básica de juros subiu para 12,75. A expectativa é que ainda tenha mais uma ou duas subidas aí até o final do ano. Mas assim, é especulação, né? A gente não tem certeza de nada, a gente não sabe como é que o mundo vai se comportar. A gente acaba vivendo uma nova dinâmica, né? E Como é fica que isso sempre vai estar naquela no preço? expectativa, né? A guerra vai acabar, não vai, como é que os Estados Unidos vai se comportar, a Europa e tal, mas assim, nada de muita novidade. A inflação do mês ficou em 0,47, relativamente até baixo comparado com o mês passado e até comparado com o mesmo mês do ano passado, né, que ficou 0,62. Mas mesmo assim, a tendência é de continua-se esperando aí uma inflação alta para o ano, mesmo com a subida de juros. A gente não tem muita fé que isso vá acabar logo, né? E isso, de uma certa maneira, acaba direcionando as nossas estratégias, né? Até Sim. porque o nosso passivo, ele tem inflação e tem juros reais. Exatamente. Então, a gente tem que encaixar nossas estratégias de uma forma que seja defensivo nesse cenário de incerteza, mas que também traga a rentabilidade que a gente precisa para remunerar o nosso passivo, né? Exatamente. Principalmente na nossa carteira, que é composta Acho que basicamente de títulos a gente públicos. tem né? o gráfico aí dos resultados, não tem, produção? Esse aí foi o nosso resultado aí do mês de maio, né? Como a gente pode observar, a grande parte aí dos nossos investimentos superaram a nossa meta atuarial, né? Com exceção aí do CD5, se eu não me engano. Não, perdão, do Brasília Prev. Mas assim, isso pra gente assim, é Isso uma notícia boa. Esse superar o benchmark é no mês que a gente está falando, tá? No ano a gente ainda tá perseguindo ele, só o PGA alcançou. Mas os outros planos ainda estavam tão bem encaminhados para ir recuperando. Caso a gente tenha estabilidade dos preços das NTNBs, que é o que compõe a maior parte das nossas carteiras, né? Que nesse mês de maio, né, Francisco, acabou que as curtas abriram bastante, né? Isso, eu até queria pedir para passar para o próximo gráfico, porque acho que reflete muito a nossa carteira, porque é basicamente composta aí de títulos públicos. Se a gente observa aqui, ó, de janeiro até o mês de maio, olha como essas taxas oscilaram. E todos os Regios Casts anteriores a gente veio discutindo justamente essa questão de marcação a mercado e tal. E aí isso reflete muito, ó. Em janeiro, vamos pegar aqui a 23 como exemplo, né? Ela estava 6,54 em janeiro,
ela chegou a 5,23 em abril e já abriu para 6,21 em maio. Já dando um spoilerzinho aí, né? Mês de junho, no mês de junho ela bateu 8. Então, assim, tá tendo essa grande volatilidade, o que impacta diretamente na nossa carteira, mas que pra gente, assim, nós enxergamos de duas maneiras. A primeira é o custo de oportunidade, né? Que, assim, quanto mais cara ela fica, mais a gente compra com as melhores taxas, né? Mas em contrapartida, isso afeta diretamente no resultado no curto prazo dos nossos planos, no resultado mensal dos nossos planos. Porque tem a marcação ao mercado, né? Exatamente. Então, quando a taxa de juros se eleva, então o preço cai e acaba afetando momentaneamente a nossa rentabilidade. Exatamente. Então, para o mês de maio, o que aconteceu? As taxas abriram, teve um impacto forte na nossa carteira. Nós conseguimos adquirir títulos com taxas excelentes. Então, isso teve um reflexo positivo, vez que a nossa inflação não cresceu tanto quanto a gente, não subiu tanto quanto a gente esperava que fosse subir. Então faz sempre essa combinação, né, da taxa de juros com a inflação. Isso reflete diretamente nas nossas carteiras. O que tem uma coisa interessante também é que para o mês de maio nós tivemos aí uma abertura grande também das nossas taxas dos nossos títulos pós-fixados, né? Nossas LFTs aí na carteira também tiveram uma rentabilidade boa, puxando aí nossos números para cima. Então é isso. Voltando aqui aos resultados, né? Acho que a gente pode ir para aquele que tem os resultados no Não, a gente mesmo? botou só esses dois mesmo. Foi? O resto a gente decidiu. Vamos falar que fica mais fácil. Mais dinâmica, né? Então, Isso. beleza. Assim, no nosso plano BD, né, que é o nosso maior plano, a gente vem mantendo essa estratégia aí de aquisição de títulos muito mais preocupado com o nosso ALM, né, que a gente já falou isso várias vezes, que é o casamento do nosso passivo com o nosso ativo. O CD2, a gente tem uma taxa um pouquinho, a nossa taxa média de títulos públicos no CD2, ela é um pouquinho mais apertada, porque como ele é um plano pequeno, a gente não tem tanto, e ele está muito mais fácil de pagamento do que de arrecadação também, a gente não tem tanta flexibilidade para trabalhar com ele, mas assim, é um plano que se mantém estável basicamente, né? O CV3, a gente tem feito movimentos fortes aí de compra também nos vencimentos mais longos, mas as nossas últimas aquisições aí a gente também tem buscado as oportunidades nos títulos de vencimento mais curto. O metrô, a gente não tivemos resultados muito bons nos últimos meses, justamente pela maioria dos títulos serem marcados a mercado. A gente sofreu muita oscilação nesse plano, tanto o metrô quanto o CD5 são os planos que mais sofrem, né, com essa volatilidade. Com a volatilidade. Mas tem uma sustentabilidade de longo prazo, né? Exatamente, são planos novos, né? Então, assim, está em fase de arrecadação. Então, assim, o dinheiro vai entrando, a gente vai olhando para o nosso passivo e vai casando esse recurso que entra com o nosso pagamento de benefício lá no futuro. Então, não tem segredo, né? E com as taxas atrativas do jeito que estão, senão não tem como dar errado, né? Não vou queimar minha mão. Não, as duas já estão na mesa, hein? Já estão botou... na mesa. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, principalmente para os novos participantes aí dos nossos planos, é o Brasília Prev. Hoje nós já temos aí 616 milhões de recursos acumulados no plano, é um plano novo, tem pouco mais de um ano de existência e nós já estamos aí já indo rumo a 1 milhão, né? E já vou dar spoiler também que pro mês de junho aí a notícia vai ser excelente. Ele adora dar spoiler. Eu gosto de do dar mês spoiler seguinte. porque assim, tanto negativo quanto positivo, né? Às vezes a gente dá umas notícias, o mês que vem talvez não vá ser tão bom, mas assim, pro Brasília Prev em específico... As taxas abriram em junho, né? A marcação ao mercado deve ter afetado bastante a Exatamente, rentabilidade. assim, como todos os títulos do Brasília Prev são marcados a mercado e a taxa no mês de junho subiu bastante, então assim, eu acho que o resultado aí vai ser promissor. Você comprou bem em junho? Eu comprei. Bacana.
Então, basicamente é isso, assim, a gente vem mantendo a estratégia, mas isso não significa também que a gente não olhe outros ativos, que a gente sempre busca as oportunidades, né? A gente permanece aí olhando renda variável, multimercado, a gente permanece com tudo no radar, mas infelizmente, assim, não tem muito o que se discutir, né? Com o mercado da forma que está, as incertezas, tanto aqui quanto lá fora, a gente vem buscando aí segurança, né? E se a segurança vem acompanhada de uma taxa boa, igual está sendo aí nos últimos tempos, a gente não tem muita dúvida, né? Mas eu acho que até assim a gente consegue demonstrar, né, Francisco e Jorge, que a assertividade das estratégias, se a gente olhar num ano com tanta incerteza, com tanta volatilidade, e a gente tem aqui o desempenho no ano, a maioria acima de 90% da meta anual, e olha que é uma meta arrojada, porque é IPCA mais 4,70 para o BD, né, IPCA mais 4 para os demais. Então, assim, mostra que a estratégia está bacana, que a gente está entregando um resultado legal e com uma boa expectativa para o ano, né, mesmo com as incertezas colocadas na mesa, né. Inclusive tem um gráfico, não está nessa apresentação aí, mas vou ver se até o final ali a gente consegue colocar, que é o desempenho da Regios perante os demais fundos do mercado, né? Então, assim, a Regios está muito acima, está com resultado muito melhor do que a média do mercado, o que demonstra que nossa estratégia tem sido assertiva, né? E com baixo risco, né? Porque nós estamos alocando em ativos livres de risco, né? Em princípio. E assim, o que a gente tem discutido bastante só o risco soberano. A gente fica só no soberano. Eu sabia que o Jorge só o Brasil fala assim, o Brasil não quer, tá bom. E uma coisa também que a gente tem discutido muito é que, além desse casamento com a ALM, com o nosso passivo, a gente também tem visto oportunidades aí de posições mais curtas, um pouquinho mais longas, para justamente a gente conseguir, pelo fato de a gente ter muito título marcado a mercado, a gente conseguir aí aproveitar as oportunidades de outros vencimentos também que não sejam só aqueles das nossas marcações do passivo. Você vai fazendo um movimento tático também nessa curva de juros, né? Exatamente. Não é só casamento de ativo com passivo, mas existe também as alocações táticas. E a gente, todo santo dia, a gente discute isso. A Nilson estava comentando esse negócio do risco soberano. Uma coisa que é legal de ver é que eu acho que o Brasil deu 2 ou 3 defaults na história de dívida, né? E nesses 3 defaults, nenhum deles foi de dívida interna, sabia? Ele só deu default em dívida externa. Dívida interna a gente nunca teve nenhum histórico de default. Então tá mais tranquilo. Sim, em termos, por exemplo assim, macroeconômicos, o Brasil está bem, né? Ele passou bem essa crise aí da Covid, ele está passando bem essa crise aí dos suprimentos, né? A gente, em termos dos pares, o Brasil está muito bem. Os números têm sido bem revisados, né? Então, ano passado a gente fechou com superávit de 1,5 acima da expectativa. Quando a gente olha o endividamento de relação de PIB vezes dívida, né? Todo mundo esperava que depois do Covid tudo a gente fosse bater em torno de 100%. Mas a gente fechou ano passado, se não me engano, com 81,5%. Não recordo o número certo, mas 81,5% eu acho que foi por aí. Tá? Os números de emprego no Brasil estão melhorando bem. A gente chegou a bater acho que 15% na época do Covid, né? Hoje a gente já está girando na faixa de 9 e pouco. Com dado agora que saiu do CAGED de junho. Melhorou bastante. Então a gente está tendo uma melhora do endividamento, da relação dívida-PIB. Basicamente isso é um efeito que foi ocasionado pelo excesso da arrecadação. Então a gente está tendo uma arrecadação muito alta por conta da inflação. Né? Inflaciona todos os preços, as alíquotas continuam iguais, então a arrecadação tende a ser muito maior do que a expectativa. Então a gente teve realmente arrecadações muito altas. O crescimento do PIB, a gente achava que não ia crescer, ele acabou crescendo. Em 2022 a gente começou com a expectativa que viria um PIB ruim, e a gente já tem agora um histórico de crescimento acho de 1,6, alguma coisa assim. Tá? Então os números estão vindo bem diferentes do que as pessoas esperavam para esses anos, né? E isso pode ser que realmente mude um pouco as expectativas de cenário que a gente vai ter para o futuro. Tá? A gente tem que ver só o detalhe vai ser, a gente vai conseguir controlar a inflação, porque a gente tem uma inflação mundial,
por conta da nossa elevação da taxa, ou a gente não vai conseguir controlar, mesmo elevando a taxa, porque essa inflação está sendo toda exportada. Tá? Esse é o ponto que vai definir qual o rumo que a gente vai seguir mais para frente. E como o Brasil começou a fazer o ajuste até meio antes, né, do resto do mundo, por isso que a gente fala que agora a gente está no final do ciclo, a gente até entende assim, que esse ano ainda vai ser um ano deflacionário em relação ao ano passado. Então, assim, as perspectivas são boas. Apesar de que a gente tem muita volatilidade, porque também, agregado a tudo isso, a gente tem eleições, né? Mas, assim, como nós já dissemos, os dois candidatos já foram testados, o mercado já precificou, então, assim, volatilidade é normal, a gente tem volatilidade contratada a cada 4 anos, né? Então, o que se não é discute novidade. bastante, assim, são os eventos fora eleição, fora candidatos, né? Que a gente fica aguardando o que será que pode acontecer. Na última vez teve uma facada, a gente sempre fica preocupado aí com esse tipo de evento que, querendo ou não, dá sempre uma chacoalhada. Então, assim, o evento eleição não se resume apenas nos dois candidatos, né? A gente sempre fica aguardando aí, porque... a polarização é sempre um evento complicado, né? O gráfico que eu falei sobre o desempenho da Regis em comparação aos demais fundos do mercado. Só para explicar o que é esse gráfico aí, que acho que o nosso participante ele não está tão acostumado com esse gráfico. Então, a Aditus é a nossa consultoria, né? As medições em laranja aí são a mediana da rentabilidade dos planos de previdência acompanhados pela Aditus, que dá mais ou menos 300 milhões, se eu não me engano, 300 bilhões, na verdade, 300 bilhões, que representa mais ou menos 1/4 do mercado, né? Então é uma amostra bem bacana que a gente tem. Tá, e a gente compara essa rentabilidade que o mercado acompanhado pela Aditus tem tido, né, com o que a gente conseguiu agregar de rentabilidade. A Aditus não tem nenhum dos planos gigantes, então não tem Funcef, não tem Previ e não tem Petros, né? Então as grandes não estão aí, então as um pouco menores, as médias e as pequenas. Dá para dizer que é uma proxy do mercado. É uma proxy bem próxima, tirando essas maiores, né? Que apesar que essa aí é muito difícil de fazer uma comparação de rentabilidade. Por exemplo, a Previ tem muita renda variável, a Funcef tem muito ativo estranho na carteira, etc. Então acaba que não sei se serviria como um bom parâmetro, tá? Isso aqui eu acho que é uma amostra bem limpa do que o mercado tem conseguido tirar de rentabilidade e o que a gente conseguiu com a construção da carteira desde muito tempo atrás ali até hoje, inclusive com as movimentações que a gente fez para calibrando essa carteira. Então, olha só, do nosso plano BD, se a gente comparar com os demais planos BDs do mercado, nós estamos aí 12,86 contra 10,97, ou seja, 117% acima da média. Mas se a gente olhar os planos CDs, passa por gentileza próximo. O CV, pode deixar o CV também. O CV é o mais bonito. O CV é o mais bonito, ó. Esse é o seu plano. Esse é o meu plano. O meu também. O meu primeiro lá, o meu é o BD. Então a gente tem lá o 10,74 contra 6,66 do mercado. Ou seja, uma diferença bem considerável aí. É mais de 60%, bacana. Vamos ver o CDs. O metrô também, o metrô tá bonito. Lá, 167%. O que demonstra que assim... O que está sofrendo é só o CD5. O CD5 ainda está em 66%. Mas aqui tem um evento específico, que é aquela precificação que teve em outubro, ali, agosto e outubro de 2021. Do evento exterior, né? A gente teve uma precificação muito forte de título público aqui dentro. Tá? Então esse aqui é um fundo que tem muita concentração de ativo marcado a mercado. E os CDs que estão na amostra aqui, eles têm muita coisa de exterior. Então até dezembro o exterior andou muito lá fora. E os títulos públicos, a partir do segundo semestre de 2021, começaram a ser bem penalizados, né? Então os Foi fundos, o início da subida de juros, né? Os planos lá tiveram um bom desempenho, tá? Enquanto a gente acabou sofrendo nesse segundo semestre de 2021. A partir do primeiro semestre de 2022, a gente começa a ver um movimento um pouco diferente. Janeiro, apesar de eles terem ido bem, a gente já vê que o exterior começou a pesar na conta deles, tá? E quando os títulos públicos aqui começaram a ter uma estabilização de taxa, a gente vê que o plano começa a andar rápido. Então a gente vê ali no mês de março, por exemplo, foi um mês que a taxa fechou um pouquinho
e não uma volatilidade muito alta para cima, a gente vê que o plano andou bem. Tá? Isso é só mais uma demonstração do que deve acontecer com o plano daqui para frente. A gente acredita que com a estabilização de taxa, a gente vai ficar acima do que a expectativa de mercado está trabalhando e vai facilmente cobrir índice de referência, no caso desse plano. Né? Mas assim, ressaltando isso que o Jorge falou, apesar desse resultado dos últimos períodos aí, a gente tem obtido oportunidades muito grandes, principalmente para esses planos mais novos, né? Porque como nós estamos em fase de arrecadação, o passivo é mais longo, então assim, a gente consegue ter mais flexibilidade, né, nas nossas aquisições. Então a gente tem sido muito assertivo aí nas taxas. A gente comprou, as últimas compras que a gente fez foram com taxas excelentes. Então assim, eu acho que quando o ciclo de alta virar, esse plano aí vai voar. Vai voar. Verdade. Então assim, eu tô muito otimista com ele, porque é isso, assim, a gente sabe que é cíclico e a gente sabe que essas taxas não vão permanecer nos patamares que estão hoje. A gente já viu isso outras vezes. O governo não se sustenta pagando esse tanto de juros aí. Então assim, a hora que a poeira baixar, esse plano vai voar, e vai voar forte. Antes da crise aí, a taxa neutra da economia estava em 3,5, não lembro ao certo. Logicamente, com essa subida, subiu um pouco mais, né? Mas eu acho que, não sei se chegou a 4, mas acho que não. Então, assim, e a gente sabe que realmente o que tem na carteira está muito acima disso. Então, vai pedalar bacana mesmo na rentabilidade. Agora vamos fazer uma propaganda. Bota o próximo aí dentro. Olha aí, que maravilha. Do Brasília Prev. O plano mais novo tá aí, 200% acima do mercado. E vou te falar, o mês que vem vai vir melhor ainda. Ah, ótimo. Um spoilerzinho. Bacana. Boas notícias para o nosso participante, né? Todos os planos bateram meta no mês de maio. A gente tem feito esforços enormes aí para adesão de participantes aí para o plano Brasília Prev, né, para o nosso CD6, e tá aí o resultado. Bacana. Assim, a gente tem feito o nosso dever de casa aí direitinho, né? Se não fosse a defasagem do BD01, ele também teria batido meta tranquila este mês. É que ele trabalha com a inflação anterior. A inflação do mês de abril foi 1,06, né? Então fez uma meta muito alta para o mês de maio. Mas o desempenho no mês foi bacana para todos os planos, atingindo aí a meta do mês. A gente já sabe que o Francisco já deu spoiler, que junho vai sofrer uma marcação no mercado aí, né? Mas é o próximo episódio. O bom é que as pessoas vêm ver o resultado de maio e já conseguem ter um spoilerzinho, né? Consegue saber o que vem pra acontecer. O Francisco adora dar spoiler, Carolzinha. A Carolzinha é nova aqui nessa mesa, é nova também na área de investimento, mas eu vou te falar, o Francisco adora dar spoiler. Não, mas é ótimo, você vem... Ele já inicia o próximo episódio nesse, entendeu? 2 em 1, você já chega querendo ver o de maio. A pessoa já chega no próximo registro, que já tem uma ideia do que vai acontecer. Já sei mais ou menos o que vai acontecer. Eu gosto de assistir série assim. Não, e também assim, né, pra gente saber o que a gente sabe o que está fazendo. Ninguém aqui está tomando susto de nada. A gente já faz o nosso trabalho já entendendo o mercado, entendendo os movimentos. Então, para não chegar, nossa, eu achei que fosse acontecer e aconteceu outra coisa. Não, a gente já dá o spoilerzinho para falar, calma que eu sei o que eu estou fazendo. E até assim, da clareza e da transparência, né, no nosso Regis em números, inclusive a gente coloca lá, está colocando lá o volume, né, que está sendo adquirido, tá taxa média, assim, com toda a transparência, para o nosso participante ficar bem tranquilo em relação à gestão dos planos de benefício. Quem não consultou o nosso Regis em números está lá no nosso site, dá uma olhadinha. É um informe que a gente prepara com todo carinho para trazer mesmo todas as informações com transparência, para dar essa tranquilidade de saber o que a gente está fazendo, né? Então, exatamente. Assim, quando a gente chega aqui num mês que fala, não tem novidade porque nós estamos mostrando todos os meses o que a gente está fazendo. Então, é isso. Então, vamos falar de Previdência? Vamos lá. Posso chamar? Pode chamar. Agora a gente vai finalizar e vai
com um recadinho do nosso diretor de benefícios, Sandro. Olá, Carol, tudo bem? Olá, demais. Olá, participantes, né, principalmente, né, que estão aí assistindo o nosso RegioCast, né? Obrigado aí pelo espaço, né? Vocês sempre muito gentis, né? Oferecendo o espaço do RegioCast aí para nós falarmos um pouco dos planos. Os planos de previdência da Regis estão indo muito bem, né? Principalmente na questão do no crescimento, né? A Regis está em franco crescimento, número de participantes, enfim. Conseguimos agora atingir a marca de 6.100 participantes no mês de maio. É um marco histórico para a Regis. Nós nunca conseguimos um número tão expressivo de participantes. Mas não estamos satisfeitos, queremos muito mais, né? Queremos bater aí a barreira aí de 7.000 participantes aí até o final do ano, e a gente só vai conseguir isso realmente com a confiança dos nossos participantes, a confiança que faz com que nossos participantes, no caso, indiquem seus familiares, né? Especialmente para o Plano Brasília Prev, que é o nosso plano especialmente criado para atender os nossos familiares, um plano instituído, né? Instituído pela Associação dos Empregados do BRB, a EBRB. Agora também tem como instituidoras a Regios e a própria ABR, né, a Associação Atlética Banco de Brasília. Estamos, inclusive, eu não posso falar agora, não posso adiantar, né, porque nós estamos com alguns instituidores, novos instituidores aí engatilhados, aí, prontos aí para assinar também um convênio de adesão que vai ampliar, no caso, a quantidade de pessoas que podem aderir ao Brasília Prev. Mas, enfim, é um plano que está realmente, nós estamos muito satisfeitos, né, com o crescimento dele, e esperamos que os participantes da Regis cada vez conheçam um pouco mais, né, sobre o plano, né, esse plano Brasília Prev. Ele está com um desempenho muito bom, os meninos devem ter falado aí, né, sobre o desempenho. Se você pegar o acumulado do ano, por exemplo, ele tem rendido aí algo em torno de 135% da taxa Selic, né, no acumulado de janeiro a maio, né. Então, se já é um bom negócio investir no plano de previdência, visando, né, a proteção no futuro, né, a previdência complementar no futuro, a complementação da renda, imagine também com essa rentabilidade que a nossa área de investimentos de maneira competente está conseguindo atingir, né? 135% da taxa Selic não é para qualquer um, né? Então, se você for olhar, comparar com outros planos de previdência no mercado, nós estamos realmente indo muito bem. Além disso, né, essa questão da confiança, da rentabilidade, do desempenho, tem se traduzido também, como eu já falei, no crescimento do número de participantes. Nós estamos já beirando os 300 participantes no Plano Brasília Prev. O patrimônio já superou a marca de 600 mil, nós falamos isso no RegioCast passado, né? Já superou a marca de 600 mil, né? Quase, aí daqui a pouco aí, vamos bater aí a marca de 1 milhão de patrimônio dentro do plano, para um plano que tem 1 ano e meio, né, de vida. Realmente é uma grande conquista. Então, nós estamos muito satisfeitos, esperamos que os nossos participantes também, que já são nossos participantes, estejam satisfeitos com os resultados auferidos, né? E aguardamos aí as indicações dos nossos participantes também, dos seus familiares, filhos, filhas. Só lembrando, né? O Plano Brasília Prev, ele permite a adesão de parentes até o 3º grau. Então, isso abrange pai, mãe, irmão, irmã, tio, sobrinho, né? Sobrinho neto, né? Eu, por exemplo, eu tenho alguns sobrinhos netos, né, inscritos no Brasília Prev, né? Então, é muito importante nós indicarmos de nossos familiares, fazermos com que nós possamos trazer cada vez mais para os nossos familiares essa cultura da previdência complementar. Muitos de vocês que nos ouvem, né, são pessoas que já recebem seus benefícios, né, sabem da importância de ter feito a opção pelo um plano de previdência complementar, né, e nós temos que transmitir isso para os nossos filhos. Essa é a nossa obrigação. Vamos ter uma novidade aí nos próximos meses, que além dos novos instituidores, nós vamos lançar também o nosso programa de educação financeira e previdenciária totalmente reformulado. Então aguardem, no segundo semestre tem uma série de novidades aí que nós vamos trazer aí, principalmente no âmbito da educação financeira, tá bom? Eu agradeço aí mais uma vez, né? Espero que vocês tenham um ótimo RegioCast. É com você, Carol. Um grande abraço. Muito obrigada, Sandro, sempre com suas palavras muito bem ditas, né? A gente vai encerrar esse nosso 6º episódio. Queria deixar claro, já fazer aquele joinha lá no YouTube. A gente tem todas as redes sociais, YouTube, LinkedIn, Instagram.
Você pode seguir a gente lá, fortalecer, e só pra puxar um saco aqui, dizer que o cabelo da nossa diretora hoje tá incrível. Adorei participar, gente, muito obrigada, e espero vir mais vezes. E é bom dizer também, né, Carolzinha, que a gente aguarda aqui sugestões de temas. A gente está aqui falando de resultado, das nossas estratégias, mas se tiver um assunto específico que o participante queira escutar, eu tô até hoje o time esperando tá a aqui. pergunta do Bitcoin. Cadê Ninguém o pessoal perguntou. do Bitcoin? Nós estamos aqui para isso mesmo. Pode mandar sugestões de tema que a gente bota na mesa. É isso. Obrigada. Então é isso, muito obrigada. Até o próximo Regioscast, e esse foi o 6º episódio. Obrigada. Valeu, Tchau, tchau. Obrigado.